meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. Tia Sandrinha vai falar hoje brevemente sobre um gênero que vocês conhecem bastante, que é a fábula. A fábula é uma narrativa em prosa que é desenvolvida com personagens humanos e seres irracionais, os quais, a partir de suas ações, transmitem diversos valores sociais. Então, é um texto que é feito, narrado, né, com histórias que envolvem seres humanos também, mas principalmente seres irracionais, né, como animais, como objetos, deuses. Com relação às características do gênero fábula, podemos dizer que se trata de uma composição literária em prosa e, de maneira geral, bastante breve. Então, o textozinho, a narrativa, ela vai ser curta, ela não é um texto longo. E os personagens das fábulas são animais que se personificam, tanto animais como objetos, como eu já tinha dito, né? Ou deuses, eles têm vida própria, eles se personificam, eles têm características de seres humanos. Por exemplo, eles falam, né? Os animais, o rato e o leão, eles falam. Ou seja, adquirem características dos seres humanos. Outra característica que torna a fábula é a explicitação da moral da história. Se não tiver a moral da história, se esse texto, esse pequeno texto narrativo, não tiver ali com o propósito de passar uma lição, uma moral, a gente não considera como fábula, certo? Que é uma interpretação ou análise prévia a respeito da história, sendo geralmente exposta após o desfecho da narrativa. Vocês podem observar que a maioria do texto narrativo, né, do gênero fábula, no final tem moral e uma frase sintetizando tudo o que aquela história quis passar para o leitor. É importante ressalvar que nem todas as fábulas apresentam a moral da história ao final, só que sempre elas tentam passar uma mensagem. Elas têm que, é uma das características, se não a principal característica do gênero fábula. Algumas das fábulas mais conhecidas, né, são as de Esopo, que tem a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, o leão e o rato, o lobo e o cordeiro, entre várias. E quem é Esopo? Quem foi, aliás, né? Foi um escritor da Grécia Antiga, a quem são atribuídas várias fábulas populares. A ele se atribuiu a paternidade das fábulas como um gênero literário. Então, ele é como se fosse o pai das fábulas, de tantas histórias que ele escreveu. As fábulas de Esopo serviram como inspiração para outros escritores ao longo dos séculos. Aqui a gente vai ver, observar a fábula do leão e o rato. É um videozinho que eles... Deixa eu ver se eu colocar aqui. Presta atenção. Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! Você tem medo até do vento. Você está tão assustado! Você é medroso! Você é medroso! Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos
Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore! Eu tenho medo! Eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem! Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo! Talvez um dia eu ajudarei você! Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeavam, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo, cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui. O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei! Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe. O leão e o rato começaram a rir.
E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. Pronto, pessoal, vocês acabaram de ver aí a história do leão e o rato e a gente vai identificar as características de uma fábula nesse vídeo, né? A primeira é um texto curto. Por mais que tenha durado 6 minutos de vídeo, de animação, a história em si, ele consegue resumir todas as histórias em um texto curto, breve, né, com poucos parágrafos. Ele tem começo, meio e fim, e tem todas as características de um texto narrativo. Ele traz espaço, ele traz o tempo, ele traz questão de personagens secundários, de questão de narrador, se é observador, se é personagem. Então, todas as características de um texto narrativo você encontra na fábula. Ele parece muito com um conto. O que difere dele é o terceiro pontinho aqui que eu vou dizer. Os personagens personificados a gente encontra também, né? A gente viu aí o leão, o rato e outros animais falando, raciocinando, sentindo, tendo emoções, tendo medo, tendo raiva. E a moral da história, né? Que é o principal, que é o que caracteriza um texto numa fábula, né? Então, a moral da história, o que a gente pode tirar dessa história? Né? Qual seria a mensagem que essa história quer passar para a gente? O leão, ele não queria ajuda ele disse que não necessitaria da ajuda do rato em nenhum momento, por ele ser o rei da selva, por ele ser muito mais superior, ter muito mais poder, né, e muito mais estrutura. Ele disse que não, em momento nenhum precisaria do rato, e não foi isso que a gente viu, né? Então, a moral, como eu anotei até aqui, não devemos subestimar os outros. Então, a gente, principalmente pela aparência, a primeira impressão, que a gente diz que é a que fica, mas a gente às vezes pensa de um jeito e a pessoa é de outra. Então, ele quis trazer uma mensagem para a gente, esse texto, né? Por mais que tenha sido, são animais falando, são animais, né? A gente sente que é um texto que quer trazer uma lição de moral. E isso é muito bonito numa fábula. Espero que vocês tenham compreendido sobre o gênero, né? Já passei atividades para vocês sobre o gênero, já mandei umas 2 compreensão textual. Essa semana vou mandar outra sobre textos que são fábulas, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de explicar quais são as características de uma fábula. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, pode me perguntar no WhatsApp. Estarei disponível de segunda a sexta, de manhã e tarde, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.